Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais antigas e, sinceramente, mais desconfortáveis da humanidade. É uma narrativa que bota em xeque tudo que a gente acha que sabe sobre justiça, sobre sofrimento e principalmente sobre fé. Então se prepara, porque a história de Jó, ela foi feita para destruir aquela fé que só funciona quando a vida tá boa. Bom, vamos começar com essa pergunta que é o coração da história. Pensa só. E se a pessoa mais correta, mais íntegra que você conhece, aquela que parece ter tudo sob controle, perdesse tudo, de um dia para o outro? Não por algum erro, não por castigo, mas simplesmente porque aconteceu. É esse o cenário que joga a gente direto no drama de Jó. Então, quem era esse cara, o Jó? Olha, ele não era só uma pessoa boa. Ele era, tipo, o exemplo máximo de integridade. Tinha uma família linda, era podre de rico, super respeitado por todo mundo. E o ponto-chave é este aqui. Ele não servia a Deus por medo ou pra ganhar presente, sabe? Ele servia porque acreditava de verdade na bondade de Deus. Era um cenário perfeito, e é por isso mesmo que ele estava prestes a ser completamente destruído. E é aqui que a história tem uma virada. Não acontece na Terra, mas numa conversa lá no céu, uma que o Jó nunca ficou sabendo. O acusador, que a gente conhece como Satanás, lança um desafio. Ele basicamente diz o seguinte: claro que o Jó é fiel, a vida dele é um mar de rosas. Tira tudo dele pra ver o que acontece. A questão que fica no ar é: uma fé que só existe com recompensa é fé de verdade? E Deus permite o teste. E aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Isso não é um castigo. Jó não tinha feito nada de errado. É um teste, mas não para destruir o Jó. É para revelar algo muito mais profundo. O valor de uma fé que não é baseada em troca. Uma fé que se sustenta mesmo quando não sobra absolutamente nada. O que vem a seguir é avassalador e incrivelmente rápido. Num único dia, gente, em questão de horas, chega um mensageiro atrás do outro na casa do Jó. E cada notícia é pior que a anterior. Seus bens são roubados, seus rebanhos destruídos e, por último, a notícia que destrói qualquer um. Um vento derruba a casa onde todos os seus filhos estavam. E todos eles morrem. O colapso é total, instantâneo. E a primeira reação de Jó é essa frase, uma das mais famosas da Bíblia. Mas olha, não vamos confundir isso como uma aceitação fria, passiva. Isso aqui é o grito de alguém que está tentando desesperadamente se agarrar na única coisa que sobrou, na única coisa que ninguém podia tirar dele, o sentido da vida, a sua fé. E quando parecia que não podia piorar, piora. O sofrimento deixa de ser algo externo e ataca o próprio corpo de Jó. Feridas terríveis, uma dor que não para, uma coceira insuportável. Ele não perde só o que ele tinha, ele começa a perder quem ele era. Agora, a solidão se torna absoluta. Primeiro, a esposa dele, vendo aquele sofrimento todo, chega no limite do desespero e diz pra ele amaldiçoar a Deus e morrer. Depois, chegam os amigos. No começo, eles até fazem a coisa certa, ficam em silêncio com ele, por 7 dias. O problema é que uma hora, o silêncio acaba. E aqui tá o X da questão, o grande conflito do livro. Os amigos do Jó pensam com uma lógica que parece fazer sentido, mas que na verdade é muito cruel. Pra eles é simples: se você tá sofrendo tanto assim, é porque você fez alguma coisa muito errada. Eles acham que estão defendendo Deus, mas pra isso eles precisam acusar o Jó. Só que o Jó sabe que é inocente, e essa lógica, em vez de ajudar, só esmaga ele ainda mais. E aqui a gente vê o grande erro dos amigos de Jó. Eles não eram pessoas ruins. Eles só estavam presos em formulazinhas de fé. Em vez de consolo, eles oferecem explicações. E sabe, às vezes, tentar explicar a dor do outro é só um jeito elegante de não precisar sentir a dor junto com ele. É se proteger da empatia. Depois de muito debate, Jó não aguenta mais. Ele quebra. Mas aqui vem a parte mais incrível. Ele não abandona Deus. Ele se volta para Deus, mas para de usar aquela linguagem religiosa toda certinha. Acabou a fé educada. Começa o grito honesto. E a primeira pergunta é a mais básica de todas, a que ecoa em todo o sofrimento humano. Por quê? Ele tenta achar uma lógica. Já que os amigos insistem que ele pecou, ele pergunta direto pra Deus: o que eu fiz? Me mostra o meu erro pra eu entender por que eu mereço isso. E finalmente ele não pergunta mais. Ele acusa. Ele olha pro céu e desafia a própria justiça de Deus. Ele não tá mais rezando. Ele tá processando Deus num tribunal, exigindo uma resposta. E o ponto crucial é que essa honestidade brutal não é o fim da fé dele. Pelo contrário, é o começo de uma fé de verdade. Uma fé adulta. A fé de Jó deixa de ser uma crença num sistema de recompensa e castigo e se torna um relacionamento. Um relacionamento real, cheio de conflito, de dor, mas genuíno. E capítulos e mais capítulos se passam. Jó grita, ele acusa, ele debate. E do outro lado, nada. Silêncio. Esse, gente, é o verdadeiro auge do teste. O maior sofrimento não era a doença, não era a perda dos filhos, era o silêncio ensurdecedor de Deus. E então, finalmente, Deus fala. E ele fala do meio de um redemoinho. Mas a resposta dele não é nada do que o Jó esperava. Ele não responde nenhuma das perguntas do Jó. Ele não dá o porquê. Em vez disso, ele faz as próprias perguntas, mostrando pro Jó o tamanho e a complexidade do universo que ele nem imagina. A resposta de Deus não é uma explicação, é uma libertação. E aí a ficha do Jó cai. Ele percebe uma coisa muito profunda. O problema não era não ter as respostas. O problema era ele achar que tinha direito a todas as respostas. Que a mente pequena dele podia entender os planos de um Deus infinito. Ele queria uma explicação, mas o que ele precisava mesmo era de presença.
E essa é a declaração final do Jó, que resume toda a transformação. Ele não recebeu uma explicação, mas recebeu uma revelação. A fé dele, que antes era baseada no que os outros falavam, em teorias, agora é baseada numa experiência real, direta, numa presença que ele sentiu, mesmo no meio do caos. É verdade que a história termina com o Jó recebendo em dobro tudo o que ele perdeu. Nova família, mais riquezas, mais honra. Mas, se a gente achar que esse é o final feliz, a gente perdeu a mensagem principal da história. A verdadeira restauração, a mais importante, já tinha acontecido dentro dele. A jornada de Jó mostra essa transição de forma muito clara. Ele começou com uma fé que era tipo um negócio, uma fé transacional. Deus me dá coisas boas, então eu acredito. E ele terminou com uma fé madura, baseada na presença. Mesmo que eu não entenda nada, eu continuo confiando. Essa é a grande virada do livro. Então, a mensagem central aqui não é porque gente boa sofre. O livro nem tenta responder isso. A mensagem é muito mais radical. É sobre a gente abandonar a ideia de que o propósito de Deus é manter a nossa vida confortável e fácil. E descobrir que o propósito dele é ser a nossa força, mesmo na dor. E assim, a história de Jó termina, mas deixa essa pergunta ecoando na nossa cabeça. Uma pergunta que, cedo ou tarde, todo mundo vai ter que encarar. A nossa fé, ela depende do que a gente ganha? Ou ela depende de quem Deus é? Ela sobreviveria ao silêncio? Sobreviveria se, no final, não houvesse nenhuma recompensa?